Hebreus capítulo 11, versos 30 e 31. Você tem os versículos aí na sua tela. Vamos acompanhar. Dá para ler juntos, né? Leiamos juntos então esse versículo. Todos, pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra que é viva e eficaz, que ela se torne clara para cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem. Isso é o pastor Wagner que faz, né? Cantar ele. O meu dom é o dom do canto. Eu fico no canto e as coisas vão bem. Quando eu tento cantar, às vezes eu atrapalho. Mas essa música é bem conhecida de quem convive em igreja evangélica aí já há algum tempo. Na verdade, essa música é chamada Negro Espiritual. Ela foi escrita na primeira metade do século XIX. Era um dos cantos dos escravos norte-americanos que tinham conhecido o cristianismo, mas ainda estavam em escravidão. Só que eles estudavam a Bíblia. O Evangelho os alcançou, apesar de todo o sofrimento, apesar da exploração, e eles viam nas histórias bíblicas o sonho da liberdade, das vitórias, de vencer os obstáculos. E esse é um dos cânticos que foi não apenas cantado pelos negros, mas em muitas reuniões do chamado Segundo Avivamento norte-americano, que pegou o finalzinho do século XVIII e foi até 1840, ele fez parte. E é interessante que nesses avivamentos, muitos cristãos não afrodescendentes, cristãos que não eram escravos, mas eles reconheceram que não cabia, não combinava com o cristianismo e escravidão. E esse é um dos cânticos usados pelos abolicionistas norte-americanos, cristãos, na sua grande maioria, que vão brigar e que vão lutar, que vão querer fazer leis. No fim, a parte norte dos Estados Unidos toda aceitou, mas houve aquele problema do sul não aceitar, e infelizmente terminou na guerra que chamou-se a Guerra Civil Norte-Americana, Guerra da Secessão, que chegou quase a dividir os Estados Unidos. Mas a luta pela libertação dos escravos, em grande parte, era cantada através dessas músicas como essa, dos chamados negros espirituais. E essa é uma música que chama para a luta. Vamos vencer, vamos, junto com Josué, vencer os obstáculos. Naquela época o obstáculo era a escravidão. Mas para Josué, é interessante esse nome. E quando a gente abre em Números 13, 8, ele é chamado inicialmente de Oséias. A palavra Oséias significa salvação. Mas no próprio capítulo 13, no versículo 16, diz que Moisés o passa a chamar de Josué. Yoshua é a mesma palavra usada para Jesus. E ela, no grego, é grafada assim. Yoshua ou Josué e Jesus, a mesma coisa. O sentido é o Senhor salva. O que quer dizer isto? Moisés leva desde o início Josué a reconhecer que a salvação não era dele. A salvação vinha de Deus. O Senhor salva. Quando Deus se faz carne na pessoa de Jesus, ele vem mostrar isso, que a salvação vem de Deus. O homem por si mesmo não consegue se salvar. O homem por si mesmo não consegue vencer. Ele pode vencer muitas coisas aqui, terrenas, mas ele não vai conseguir vencer a grande batalha contra o diabo e a grande batalha para a vida eterna. Sim, a grande batalha contra a condenação da morte, que não seria apenas a morte física, mas a morte eterna. Só Deus é que pode salvar. Josué vai conduzir o povo, um grande homem,
vêm com Josué lutar em Jericó, a grande cidade de Jericó, quando os judeus, eles vão atravessar e vão entrar, era o povo hebreu, porque eram todos os israelitas, eles vieram depois de ter saído lá do Egito, eles vão caminhando por causa de alguns erros, e a gente ainda vai falar aqui, uma viagem que seria no máximo de 2 anos, a travessia do deserto, eles ficam 40 anos rodando, por fim eles entram para aquilo que hoje é a Jordânia, que seria o território de Moabe, e lá eles têm que guerrear, uma parte do povo fica, mas ali eles vão entrar atravessando o Jordão, só que quando eles vão, eles se deparam com a grande cidade de Jericó, e nesse momento não era mais Moisés o líder do povo. No primeiro capítulo do livro, que tem o nome dele, Josué, é dito logo no início: Moisés, o meu servo, é morto. Agora você tem a responsabilidade. Josué, então, é chamado à responsabilidade e ele comanda o povo. E logo o primeiro grande obstáculo é Jericó. Nesse desenho aí você vê o muro caindo, mas você vai ver lá uma coisinha vermelha e um pedaço do muro fica em pé. Você sabe essa história? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Josué, um homem de fé. Uma fé que foi desenvolvida. Sim, Josué, cedo ainda, jovem ainda, vai andar com Moisés. Jovem para os padrões daquela época. Ele vai andar com Moisés. Ele é chamado por Moisés para auxiliar. E ele fica com Moisés, ele está com Moisés quando Moisés sobe ao Monte Sinai. Aliás, ele fica no meio do caminho e ele não participa daquela bagunça que o irmão de Moisés, Arão, conduz, construindo os bezerros de ouro. É ele quem diz para Moisés que estava vendo alguma coisa, algum alvoroço no arraial. Ele está com Moisés quando é feito a tenda onde começa a se reunir o povo, o tabernáculo. Algumas Bíblias trazem ali a tenda do encontro. O tabernáculo é construído, ali é colocada a arca da aliança, e ele ficava sempre à porta do tabernáculo quando Moisés saía. Ele viu muitas vezes a manifestação da glória de Deus, porque ele esteve perto do homem certo, Moisés. Fé desenvolvida. Fé. Você quer desenvolver a sua fé? Nós oramos hoje aqui pedindo fé. Sim, nós temos que pedir, mas a nossa fé pode ser desenvolvida. Para isto, nós temos que estar nos aproximando das pessoas certas. Você deve se aproximar de pessoas que têm fé e que podem ajudar você. Você tem que estar estudando livros de pessoas que venceram pela fé. Não adianta você ficar estudando filosofias vãs. Esse é um período que muita gente está buscando livros para ler. Fica pesquisando coisas na internet. Olhe lá os homens de fé, principalmente os homens do passado. Os personagens da Bíblia, é verdade, mas também outros homens de Deus que Deus tem usado no decorrer da história, homens de fé. E hoje em dia, com quem você está convivendo? Procure homens de fé. Você que participa de uma comunidade cristã, procure aqueles que têm mais experiências com Deus. Converse com eles, compartilhe com eles. Ao invés de ficar, às vezes, jogando conversa fora sobre política, criticando, e hoje nem se fala mais de futebol, esquecemos, a questão é política, é doença. Converse com homens de fé que tenham experiências com Deus, que possam ajudar você, fortalecer você, orientar você. Sim, ouça algumas coisas e transmissões. Por exemplo, a nossa igreja tem algo maravilhoso com a Rádio Transmundial, uma das nossas parceiras. Se você acessar a Rádio Transmundial, você vai ouvir mensagens de fé. Procure sites seguros de pessoas que pregam realmente a palavra de Deus e não coisas que são mais mitos ou místicas. Procure coisas calcadas na palavra de Deus. Vá ler a Bíblia e vá aprender com os grandes homens de Deus. Sim, nós temos que desenvolver a nossa fé junto àqueles que têm crescido na fé, que podem ser exemplos para nós. Agora, a fé de Josué foi uma fé corajosa. Josué, ele é enviado por Moisés, junto com mais 11 pessoas, são chamados espiões. E ele é enviado com esses homens para conhecer a terra. Eles foram ver como é que era a terra e trazer o relatório para o povo. E nós vamos encontrar lá em Números 13 e 14 o relato desta experiência.
daqueles 12 homens que foram, todos acharam a terra maravilhosa. Trouxeram um cacho de uva enorme. Falaram de coisas que a terra produzia, de tudo isso. Só que 10 desses 12 ficaram também muito impressionados com as grandes cidades, achando que aquelas pessoas eram altíssimas e que eram verdadeiros gigantes. E eles então ficam muito preocupados. Eles estão por demais preocupados com esta questão e por conta disso eles estão amedrontados. E tão amedrontados ficaram que eles vão falar para o povo que era impossível. 10 dos 12. Mas 2 deles têm coragem e conseguem enxergar além com fé. Além dos problemas, além das dificuldades, além do tamanho das pessoas, eles conseguem enxergar Deus abençoando e Deus os conduzindo. Um chamava-se Caleb e outro Josué. E é interessante, Caleb era mais velho que Josué, mas Deus só permite que esses 2 homens, de todo Israel, daquele que saiu lá do Egito, porque Josué veio junto, Josué passou pela experiência, Josué viu o mar se abrir. No entanto, só estes 2, que tiveram fé, é que puderam, uma fé corajosa, é que puderam então entrar na terra. E Josué entra liderando o povo. Deus o chama nesse sentido. A fé de Josué era baseada na palavra de Deus, daquilo que já existia na época, porque Moisés começou a escrever os primeiros livros da Bíblia. O próprio Moisés, provavelmente Josué o ajudou. Os livros da lei, as revelações de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, tudo isso começa a ser escrito nesta época por Moisés, e isso já fica ali sendo registrado. E Josué tem acesso. E é interessante que lá no primeiro capítulo do livro de Josué, nós vamos encontrar nos primeiros versículos, Deus falando a Josué e dizendo assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A fé de Josué era baseada na lei de Deus, que tinha sido escrita, transcrita por Moisés, que recebeu do próprio Deus as primeiras ordens, os primeiros mandamentos. E foram registradas as primeiras histórias de vitórias com Deus, dos ensinos de Deus através das lutas e provações pelo qual o povo passa, dos juízos e dos julgamentos de Deus depois que o povo erra. Josué, ele estuda a palavra e a fé dele é baseada na palavra. A nossa fé tem que ser desenvolvida na companhia de pessoas que são pessoas de fé. A nossa fé tem que ser corajosa, uma fé que é colocada em prática, que não fica olhando e se amedrontando com ameaças, mas avança. Uma fé que é baseada na palavra de Deus. Você quer desenvolver fé? Você tem que estudar a palavra, você tem que ouvir da palavra. Quem está participando desta hora já está dando passos importantes na fé. Talvez seja alguém forte na fé. E se você não é, continue ouvindo da palavra de Deus e lendo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Você tem que ler ouvindo a palavra, não ler mecanicamente. Você tem que ouvir da palavra quando você lê acerca da palavra ou ouve da palavra, como agora está acontecendo. Mas a fé verdadeira é uma fé obediente. E Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, porque eu sou com você, por onde você for. Versículo 9 do capítulo 1 de Josué, do livro dele. Essa palavra é dita, e ele obedeceu. Ele foi. Chegou na frente do rio Jordão, que era um grande mar naquele período, porque era a época das cheias do Jordão. O Jordão era muito mais largo do que o Jordão atual. E ele ali ficou provavelmente assustado. O rio Jordão significa o rio que desce. Vem lá de uma altura de 2.000 metros, lá do Monte Hermon. E vai percorrendo todo o território ali de Israel, hoje chamado Israel, alguns chamam de Palestina. Ele vai percorrendo até que ele desce
para 400 metros abaixo do nível do mar. Então esse rio é um rio cheio de cachoeiras, encachoeirado, com pedras. E naquela ocasião ele ficava muito largo, perigoso para ser atravessado. Eles não tinham barcos, não tinham como fazer pontes. E aí novamente ele tem a mesma experiência que ele já tinha passado antes com Moisés. Só que agora ele está à frente. E Deus manda que os sacerdotes estejam indo, levando a arca e pisando na água, e as águas se abrem. Como foi isso? Não importa, há muitas explicações, mas o importante é que Deus naquela hora abriu o rio. E Josué à frente, ele vai, ele avança, ele obedece a Deus. Depois ele obedece avançando, indo pelo território, fazendo as coisas certas, lutando conforme Deus quer. Ele continua obedecendo até que por fim ele forma uma família. E ele transmite a esta família os princípios de Deus. E no capítulo 24, versículo 15, a grande declaração que até hoje nós repetimos. Se vocês querem servir outros deuses, façam o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele obedecia a palavra de Deus. Ele ensinou a sua família nos princípios da palavra de Deus. Sim, fé desenvolvida, corajosa, baseada na palavra, obediente. Ele obedeceu. Não adianta você crer se você não obedece. É a mesma coisa que você fala para o seu filho: você acredita em mim? Sim. Então, filho, não faça isso. O seu filho faz. Ele prova que não acredita em você. Se ele obedece, ele prova que acredita em você. Assim Deus quer de nós uma fé que nos leve a obedecer. Jericó, o primeiro grande obstáculo. Jericó, um dos significados desse nome significa perfumado. Alguns acham porque Jericó, nessa época, ela estava na planície do Jordão, e realmente o deserto talvez não tinha avançado tanto. Ela tinha grandes arbustos, ela tinha ali plantações, e provavelmente vinha um aroma suave daquilo tudo. Por isso ela é chamada de cheirosa. Outros textos da Bíblia dizem que ela é chamada de a cidade das palmeiras. Jericó ficava num oásis. Até hoje, quem vai a Jericó se impressiona. Do lado, deserto, e você percebe aquela cidade, um oásis. Isto é Jericó, já era naquela época, mas impressionava muito mais pelo fato de que a cidade, ela tinha grandes muros, muros imensos. Os judeus não estavam acostumados. Eles tinham avançado contra a cidade de Moabe, mas nunca tinham encontrado uma fortaleza como aquela. Deus disse que eles vão tomar posse da terra. Deus disse que tinha dado a terra para eles. Mas Deus falou que eles teriam que lutar. Sim, ter promessas de Deus não significa não ter lutas. Não significa não ter obstáculos. Não significa não ter provações ou tentações. Só que Josué, o homem de fé, obedece a Deus, os conduz. No entanto, eles têm que lutar conforme a estratégia de Deus. E Deus manda eles fazerem uma coisa que aparentemente é tola. Você vai com todo o povo rodar em volta da cidade 7 dias. 7 dias. E 7 vezes. E vai com todo o povo e você vai andar por volta da cidade, por fora dos muros. O povo andando, aquele grande exército, eles já tinham vencido batalhas, eles já estavam mais fortes, eles já tinham a fama de serem vencedores, a cidade estava alarmada, porque sabiam o que tinha acontecido desde a saída do Egito, sabiam o que eles tinham feito com os reis ali do outro lado do Jordão, e eles, por ordem de Deus, ficam apenas rodando a cidade. No 7º dia, Deus manda, depois da 7ª volta, que eles gritem. Gritem. Eles não tiveram catapultas, eles não tentaram com arietes estourar a porta, aquela porta ali do muro. Eles não tentaram escalar, como era muito comum na época, com escadas especiais de guerra, plataformas. Eles não fazem nada disso. Eles apenas gritam e os sacerdotes tocam as trombetas. E eles estão em nome de Deus, de acordo com a orientação de Deus. E os muros da cidade caem. Todos os muros caem.
É interessante que pesquisas arqueológicas naquela região, a cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, há marcas de primeiras habitações ou de primeiras vilas na região, por exame do carbono 14, datam de 9.000 anos antes de Cristo. Uma cidade muito antiga. Naquela época, Josué, a cidade de Jericó era muito forte, e há até hoje sinais de fogo, porque depois eles colocaram fogo, e de grandes blocos de pedra. Outras Jericós foram erguidas. A Jericó atual não está no lugar onde estava a Jericó antiga. Tinha uma outra Jericó na época de Jesus também. E aquela cidade ruiu. Os muros ruíram. Como foi isso? Também não importa. Algumas pessoas dizem, houve um terremoto. Mas a questão não é que foi o terremoto na hora certa. Deus pode ter usado o que Ele quis usar. O importante é que Ele cumpriu a sua promessa. Você tem que lutar e você tem que vencer com as estratégias de Deus. Não as estratégias humanas. Às vezes, do ponto de vista humano, você tem que agir assim ou assado, tentar pegar um atalho, talvez dar um jeitinho, o jeitinho brasileiro famoso. No entanto, Deus tem outra estratégia e você tem que seguir a estratégia de Deus. Você vai ouvir de Deus através da sua palavra. Qual é o caminho certo a ser seguido para vencer os obstáculos? E eles seguiram. E os muros caem. Só que antes de cair, Josué mandou que 2 espiões entrassem. Ele já tinha sido espião, ele sabia como era isso. E ele manda 2 espiões, porque ele queria conhecer depois provavelmente as saídas da cidade. Apesar de Deus mandar, ele tinha que fazer a parte dele e Deus o orientou. E ele manda 2 espiões. E esses 2 espiões se deparam quando chegam na cidade, ficam impressionados também com o tamanho, subindo aos muros. Uma parte dos muros da cidade era ocupado por um grande prostíbulo. Prostitutas moravam ali. Ali, alguns acham que uma parte meio abandonada, que eram quase uma verdadeira uma invasão de pessoas, mas os guardas passavam por ali também. Havia isto. E lá naquele pedaço, porque o muro era largo, grande, dava para andar com uma carruagem em cima dele, então dava para ter essas casas no muro. Um lugar perigoso, porque quando houvesse o ataque, aquilo era o primeiro a ser destruído. Por isso era a periferia da cidade. E ali encontram uma prostituta, que provavelmente tinha ali, ao mesmo tempo, uma espécie de um motelzinho. E ele, quando vê, eles se encontram com Raabe. Raabe, uma mulher que quando os vê e os reconhece como hebreus, mostra que ela estava impressionada com o Deus dos hebreus. Ela estava deixando de acreditar nos falsos deuses que eles cultuavam ali. Ela via que eram cultos terríveis que os cananitas desenvolviam, cultos com sacrifícios humanos. Mas ela fica impressionada com o que ela ouve, e provavelmente aqueles homens falam ainda. E por causa do temor respeitoso a Deus, ela passa a crer. A fé de Raabe é fruto do temor. Não do medo puro e simples, mas do reconhecimento da soberania de Deus. A nossa fé, e a fé verdadeira, ela tem que ser fruto do temor a Deus. Não do medo, mas do respeito. Temor, quando a Bíblia usa essa expressão, não é tremor. Temor é respeitar, é reverência. É saber que não se pode brincar, que Deus é sério. Sim, Deus tem que ser encarado com seriedade. Vida cristã é coisa séria. E dessa maneira Raabe encarou que o Deus dos hebreus era sério. Ela temeu e ela confiou. Ela foi inspirada em exemplos, ela viu tudo, e aqueles homens devem ter detalhado para ela naquela noite o que Deus estava fazendo. E ela ouve aqueles exemplos, ela ouve as histórias, ela se inspira na coragem daqueles homens e em tudo que estava acontecendo. A nossa fé tem que ser inspirada em exemplos, nos bons exemplos. Você tem que olhar para as coisas boas dos cristãos. Muita gente diz que caiu da fé porque ficou olhando para erros de líderes cristãos. Você tem que descartá-los. Sempre no cristianismo houve pessoas que foram líderes e que decepcionaram. Um dos 12 discípulos de Jesus, aliás,
tinha uma função importante, era o tesoureiro. Qual o nome dele? Judas Iscariotes. Mas os primeiros cristãos não olharam para Judas. Depois vai aparecer um casal que devia exercer uma certa liderança, tinham recursos, mas mentiram e quiseram mentir contra Deus, Ananias e Safira. Depois a gente vai ver outros líderes, o apóstolo Paulo cita vários. Pedro tem dificuldades, um grupo de cristãos começa a achar que o cristianismo tinha que ser, na verdade, conforme o judaísmo, seguindo todos os preceitos, e começa a implicar com os cristãos que não eram de origem judaica. Mas sempre foi dito que eles deveriam olhar para o exemplo bom e não para os ruins. Você não tem que olhar para os erros, mas olhe para os acertos e olhe para os cristãos que têm sido exemplo. Agora, quando Paulo falou, sejam meus imitadores, ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O próprio Paulo teve erros, teve falhas, ele reconhece isso. Mas ele fala, imitem o que eu faço conforme Jesus faz. É claro que nós precisamos de referências humanas, de pessoas mais experientes, mas olhe para o bem. E aqueles que têm caído, não fique baseado a sua fé neles. Olhe acima deles, para Jesus. A fé compartilhada. Porque foi dito a ela que ela deveria colocar na janela dela um cordão, uma corda vermelha, bem vermelha. E isso seria o sinal. Ela tinha que confiar. E era para ela reunir a sua família. Os que estivessem na casa dela, quando os muros caíssem, quando eles entrassem na terra, não seriam mortos. Ela compartilha a sua fé com os seus parentes. Apesar de todos os seus erros e problemas, e ela provavelmente foi uma daquelas pessoas, como muitas hoje, que vão para a prostituição, como vítima de uma série de circunstâncias. Muitas pessoas e muitas mulheres que estão na prostituição são vítimas de abusos na infância, são vítimas de exploração pelos próprios pais no interior do Brasil. Pais vendem suas filhas para a prostituição. Também sabemos até de maridos que estimulam as esposas a se prostituírem. Isso é terrível. Essa mulher também deveria ser alguém explorado. Mas ela naquela hora ela fala, eu quero mudar de vida, eu vou mudar com esse Deus. Ela crê que podia ter algo diferente novo. Aqueles homens a valorizaram. E ela agora compartilha, olha, tem algo diferente acontecendo. Talvez alguém falou, mas você está com os estrangeiros, com os inimigos. Não. Mas eles disseram que se nós confiarmos no Deus deles e ficarem aqui comigo, confiarmos nessa cor vermelha que está descendo, nós vamos estar a salvo. E ela compartilhou a sua fé e pessoas da sua família vieram para onde ela estava e foram salvos depois. Ela confiou naquele cordão vermelho, que já apontava para a importância da cor vermelha que mais tarde a gente vai ver no sangue de Jesus por nós derramado. Sim, por conta disto, muitos cristãos usaram esta cor vermelha, até inspirados nessa história de Raabe. Agora a fé de Raabe foi uma fé que deu frutos, que frutificou. A Bíblia diz que Raabe é salva, a casa dela, a parte do muro onde ela estava, não caiu, ela é resgatada, ela é poupada. Josué deu esta ordem e ela se casa com um dos líderes do povo da época, chamado Salmão. E sabe onde a gente vai encontrar o nome dessa mulher? O nome de Raabe, ele vai estar aparecendo na genealogia de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 5, Raabe é uma das 4 mulheres que é citada como ancestral de Jesus, as únicas mulheres citadas. Uma foi uma mulher que foi vítima também de um abuso do sogro, Tamar. A outra é Raabe, a ex-prostituta. A outra é Ruth, uma estrangeira que veio de um povo pagão. E a própria Maria, a menina que engravida virgem, mas sabemos que pelo poder do Espírito Santo, uma menina simples lá de um canto da Galileia. Sim, Deus usou essas mulheres simples, mas foram mulheres de fé, e Raabe é uma mulher de fé. Uma fé que deu frutos. Dela vem Davi e depois vem Jesus. Sim, Raabe, uma mulher de fé.
nós temos também que crer para superar. Essas pessoas superaram as dificuldades. Josué, junto com o povo, supera. E supera a grande muralha de Jericó. A primeira dificuldade. Ele foi depois superando muitos outros desafios até estabelecer o povo na terra, que vai sob a sua liderança. E a Bíblia diz que depois que Josué é recolhido, morre, o povo se desvia. Ele foi o grande líder. Nós temos que crer. Raabe, uma mulher de Deus também, que confiou. Não importava o seu passado. Não importa o que acontece antes. Não importa as coisas erradas que você fez. Se você confia, Deus perdoa e restaura, como fez com Raabe. E fortalece um jovem que teve uma fé corajosa. E nós temos que crer. Crer para superar, observando exemplos. Crer para podermos superar os obstáculos, as provações, todas as lutas e tentações. Obedecendo a palavra, conhecendo a palavra. Temos que crer para superar, frutificando sempre, produzindo o fruto do Espírito. Para isso, através da palavra, vamos nos encher do Espírito Santo, vamos andar no Espírito e vamos produzir o fruto do Espírito. Mas também, esse fruto que vai resultar numa vida de santidade e de retidão. Fruto de justiça, fruto de santidade. Fruto em que revela em nossa personalidade a personalidade e as características de Jesus. A fé que essas pessoas tiveram, que as levou a compartilhar as bênçãos. Josué compartilhou as bênçãos com os que o seguiram. Raabe compartilha as bênçãos inicialmente com a sua família. E nós temos que ter uma fé que nos leve a superar e a compartilhar as bênçãos. Não podemos reter o que recebemos de Deus. Temos que compartilhar, compartilhando do amor de Deus. Compartilhar bênçãos quando dividimos aquilo que temos com outros, quando devolvemos ao Senhor os dízimos e ofertas consagrando a obra do Senhor. Compartilhar bênçãos quando testemunhamos de Jesus, falamos de Cristo a pessoas. Você pode falar de Jesus, mesmo nesse período de pandemia. Você pode mandar mensagens, você pode conversar, você pode animar pessoas que estão entristecidas, você pode orar pelas pessoas. Sim, há muita coisa que você pode fazer compartilhando as bênçãos que Deus lhe dá. E à medida que você compartilha as bênçãos, à medida que você está produzindo fruto por andar no Espírito, à medida que você obedece a palavra, observando os exemplos corretos, você vai crer. Cada vez mais sua fé será fortalecida, você poderá superar todos os obstáculos. Vem com Josué lutar em Jericó, o convite é, vem com Jesus, lutar e vencer. Em 1 Coríntios 15, 57, é dito que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E nada nos separa do amor de Deus. Isso, o capítulo 8, lá de Romanos vai dizer, em Romanos 8, versículo 57. E também ele começa, versículo 37, e no versículo 31 começa a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos que temer. Em Jesus somos mais que vencedores, Romanos 8, 37, por aquele que nos amou. Se você vai com Jesus, crendo, confiando, obedecendo, ouvindo a sua palavra, olhando para os grandes exemplos de fé, e hoje citamos 2 deles, que são citados aqui em Hebreus, na galeria dos heróis da fé. É interessante que aqui é mencionado o nome de Raabe, de Josué nem é mencionado o nome. Raabe, aquela que veio da prostituição, que foi salva e resgatada, e é um exemplo de fé. Josué, aquele jovem que teve coragem de enfrentar e quase foi apedrejado, quando defendeu que o povo deveria avançar. Aquele jovem que confiou, teve uma fé ousada, obediente. Nós temos que olhar para estes e olhar para Jesus, autor e consumador da fé. E desta maneira, nós seremos mais que vencedores. Eu convido você agora para fechar os seus olhos. Eu não sei como está a sua vida. Eu falei aqui sobre a fé que nos leva a vencer a própria morte. A fé que nos leva a ter certeza da vida eterna.
E eu lhe faço uma pergunta. Se você partisse deste mundo hoje, você tem certeza que iria para o céu? Nós falamos aqui que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque com Jesus nós vencemos os problemas desta vida, mas vencemos o maior problema, que é a morte. Vencendo a morte eterna, recebendo o presente da vida eterna aqui. Você tem certeza da sua salvação eterna? Se você não tem, você pode ter essa certeza hoje. E eu convido você agora, se você quer ter a certeza de vida eterna, se você quer ter uma nova vida, uma vida restaurada, como Raabe teve, uma vida corajosa, mesmo em meio a tantos incrédulos como aconteceu com Josué, eu convido a orar agora. Repita a oração que eu vou proferir. Diga assim, no seu coração: Deus eterno, eu reconheço que sou pecador e falho, mas eu creio, Deus, que o Senhor enviou Jesus Cristo, o seu Filho, o único Filho, para viver uma vida santa e poderosa, mas também para humildemente morrer na cruz, injustamente, para derramar o seu sangue. E eu creio que com este sacrifício o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Eu creio, Deus, que Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte, que Ele está no trono intercedendo por mim agora. Eu creio que esse Jesus vive e eu convido agora para que através do Espírito Santo Ele venha morar na minha vida, no meu espírito, no meu coração, para sempre. Se você fez esta oração, eu convido agora a colocar, a baixar aí, você vai ver embaixo dessa transmissão, na descrição do vídeo, você vai encontrar lá quero preencher. Preencha ali o seu nome. Preencha o seu nome e isto será direcionado para o e-mail da nossa igreja. Nós vamos fazer contato com você durante esta semana e queremos ajudar você e orar por você.